tá? Mas a gente mantém a Caroline Filos, tá? E eu vou tentar falar um pouquinho também sobre outros assuntos. Então, peço desculpas a todo mundo, quem esperava a Lucimara, infelizmente, eu também esperava muito, né? Ela me ligou dizendo que realmente ela não conseguiria participar, mas que vai estar com a gente num próximo X-Talks. Então, vamos começar aqui um pouquinho. Pessoal que chegou no horário. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre uma pesquisa que a gente está fazendo, tá? É uma pesquisa que fala, é bem curtinha, 3 minutos, é sobre ergonomia e a visão dela sobre o exoesqueleto. Então, quem quiser fazer um print ali, né, acessar o link dessa pesquisa e preencher, tá? Vai nos ajudar. Dia 1º, a gente vai sortear um exoesqueleto, um exovestível de proteção lombar, né? Para uns que responderam, tá bom? Então, a gente ficaria bem feliz com a informação de vocês e o que vocês têm essa visão do exoesqueleto, tá? Ela vai ficar, durante 2 slides, vai ficar no cantinho, tá? Depois, quem precisar pode acessar novamente, tá bom? Então, por que a maioria de vocês imagino que sejam ergonomistas, o pessoal da área de saúde e segurança, né? Então, por que a gente está falando hoje? A gente está falando de um desafio grande, que é a gente reduzir essa quantidade toda que a gente tem de afastamentos, de acidente de trabalho, né? A gente percebe números muito grandes hoje no mundo em relação todo esse trabalho todo esse problema de afastamento, de acidente de trabalho. A gente está falando de número na casa de bilhões. Saiu aqui, vamos voltar. A gente está falando de números na casa de bilhões. Tá, se você conseguir fazer a admissão do pessoal ali, te agradeço. Deixa eu fazer. Tá bom, valeu. Então, depois, se quem quiser essa apresentação, a gente pode ceder o link. Tem mais links aqui com os acidentes, com os números. Tem um trabalho muito legal que a Amazon fez, né? Sobre a quantidade de dias de falta que um trabalhador tem por ano, a quanto que eles hoje nos Estados Unidos conseguem de retorno para cada dólar investido, né, em ergonomia ou em ações relacionadas. Os maiores números, né? Então, a gente está falando aqui de quantidade de gastos hoje com a parte de acidentes, um trabalho muito legal da Amazon. A maioria de vocês conhece bem essa realidade. E para isso que nasceu a Aex, né? A Aex, quem conhece a gente desde o início, né? Nós nos juntamos, eu, o Rafael, mais um sócio nosso, em 2016, para fazer algumas tecnologias, para trabalhar tecnologias novas para algumas empresas. E em 2017, o Rafael, né, que está aqui inclusive, teve a ideia de a gente fazer um exoesqueleto. E a gente foi buscar no mercado engenheiros, gente que conhecia um pouco mais essa tecnologia, e a gente começou esse processo em 2017. Tivemos uma ajuda muito grande do Isonel Fajardo, da FCA, que nos conheceu em final de 2017 e passou todo o resumo de todos os testes que eles fizeram na Fiat, né? Todos os testes dos exoesqueletos, e ele basicamente deu 2 listas para a gente. Uma lista, tudo aquilo que funcionava no exoesqueleto que ele testou e tinha que manter, e tudo aquilo que não funcionava ou deveria ter e não tinha, né, nos equipamentos dele. E aí a gente, com essas 2 listas, a gente conseguiu trabalhar rapidamente. Bom, não tão rapidamente assim, né? Mas em 2019, ou seja, quase 2 anos depois, ali 1 ano e meio depois, a gente conseguiu colocar no mercado esse primeiro equipamento que está aqui, né, nessa fotinha, que é um modelo de membros superiores. O Elmar conheceu ele em 2019, lembro que a gente foi lá em São Paulo mostrar para ele. E aí a gente começou com esse equipamento, e ele tinha já algumas vantagens em relação aos equipamentos importados, que os importados tinham nessa época ainda a primeira geração, falava-se de 6 quilos, esse aqui já tinha 4 quilos. É muito, né? A gente pensa é muito, mas mesmo assim é um equipamento que ainda conseguiu se manter no mercado até o começo desse ano.
e aí a gente substituiu por outros equipamentos, né? Então, a gente veio exatamente para isso, para tentar tornar a tecnologia de exoesqueleto algo mais escalável, né? Não sei por que ele está caindo, Rafael, depois se conseguir me avisar. E aí, o objetivo, então, era tornar essa tecnologia, que até então era muito cara, a gente estava falando de equipamentos que custavam, na época, até quase 100 mil reais, trazer eles para uma realidade muito mais fácil e também para aquela sensação de que a gente desenvolve, ou seja, a gente não tem que adaptar todo o posto ao equipamento, mas eu também posso adaptar o equipamento à atividade. E esse foi o nosso objetivo. E aí tem um negócio muito engraçado quando a gente começa a estudar exoesqueletos, que é quando começou, né? Então, eu não vou perguntar, porque, gente, dificilmente vocês vão acertar isso aí, mas quando é que vocês imaginam que começou o exoesqueleto? E aí a gente faz uma busca, eu estou robartilhando uma pesquisa que o Matthew fez lá nos Estados Unidos, né? Um colega de exoesqueletos, e a gente tem um exoesqueleto começando, patente começando em 1889. Então, não é nada novo, a gente vê já que as pessoas buscam uma maneira de reduzir o seu esforço desde o início, né, dos tempos ali, da Revolução Industrial, todo esse processo. E a gente vê equipamentos não só mais rudimentares, como dispositivos que parecem o Nuni aqui, né? Mas a gente também vê os BECs, também aqui com patente de 1889, 1890, 1891. Ele até fez uma pesquisa bem legal comparando alguns dessas tecnologias, dessas patentes com equipamentos modernos, né? Eu não vou passar aqui para não ficar muito extenso, né? Mas a gente vê que realmente a gente fala já de exoesqueleto ou de alívio de redução de esforço há muito tempo, tá? Então não é nada novo nesse processo. Mas a gente acaba tendo agora, no ano 2000, uma busca novamente por esse tipo de equipamento, visto que volta aquela preocupação toda com o operador, com o funcionário, com redução de LER, né, as doenças musculoesqueléticas, e aí a gente volta de novo a fazer a tecnologia buscando essas invenções antigas aqui. O que a gente tem hoje no Brasil, tá, gente? Obviamente que eu vou focar um pouco o que a gente tem de mais acessível hoje, né? A gente está falando hoje, então, do nosso shoulder, aquele equipamento que tinha 4 quilos, né? Ele passa para ser este equipamento aqui, que tem 1,8 kg hoje só, e traz um conforto muito grande. Então, como é que, para quem não conhece, como é que atua um exoesqueleto, né? O exoesqueleto sempre vai atuar reduzindo o esforço nos grupos musculares que têm maior incidência de lesão, maior risco de lesão. Então, aqui a gente trabalha uma alavanca, o exoesqueleto membros superiores normalmente é uma alavanca, onde a gente faz a elevação do braço, e o segredo do exoesqueleto é eu conseguir equalizar o peso do braço com a força do equipamento. Para quê? Para que eu tenha aquela sensação de gravidade zero no braço, né? Se eu deixo muita força no equipamento, eu tenho aquela sensação de fazer esforço para baixar o braço, né? Se eu coloco se eu coloco pouco alívio do equipamento, a gente vai ter um equipamento que não faz tanta sustentação. Então a gente tem esse objetivo que por isso que a implementação, a escolha do equipamento e a implementação é muito importante para que a gente consiga equalizar essas forças aqui. Mesmo assim, quando a gente tem uma força para baixar o braço, os grupos musculares, ou vamos chamar lá os antagônicos, eles têm menor risco de lesão do que a musculatura que a gente está trabalhando, né? Então, é um equipamento que a gente consegue fazer flexão, abdução, trabalhar qualquer ângulo hoje de movimentação do braço, né? Bastante resistência pós-sujeira e umidade, higienizável, ou seja, consigo lavar o equipamento, né, destacando essas partes metálicas aqui, e consigo vestir pessoas até de 1,50 de altura. Então, equipamentos que hoje a gente pode estar falando muito na parte de ESG, ou seja, inclusão de mulheres ou pessoas mais velhas no processo, ou pessoas que voltaram de lesões.
a gente tem a questão científica, que a Caroline vai falar com a gente daqui a pouquinho, né? Então, esse aqui, por exemplo, faz redução da ativação muscular até 47%, redução do esforço, né? E a gente tem o de lombar, né? O de lombar, diferentemente do primeiro equipamento, tecnicamente, a gente chama ele de exovestível, né? Ele não é um exoesqueleto, porque ele não tem partes mecânicas rígidas. Então, ele é um equipamento soft, né? É um exovestível, onde ele vai fazer, toda vez que o operador faz este movimento, ele trabalha com duas cintas elásticas nas costas, e são essas cintas que geram uma redução de esforço na lombar. Então, a gente trabalha muito como se fosse uma lombar artificial ou até glúteos, né? Artificiais aqui, dependendo do movimento que ele faça, de flexão de coluna ou flexão de pernas. Então, das diferenças desse equipamento é o peso dele de somente 880 gramas, né? Então, a gente está falando de atividades que realmente tenham uma movimentação de carga, né? Associada, ou simplesmente uma atividade de flexão de coluna, né? A gente está vendo ali uma área de construção civil, amarração de ferragens, né? Esse descarregamento de aves aqui são frango vivo, né? Então a gente vê todo esse processo onde a gente tem uma total liberdade de movimento dos operadores. Tantos movimentos normais, né, de paletização, como eu sempre brinco, né, que o pessoal gosta de falar que este movimento aqui da segunda figura é um movimento errado. A gente sabe que é um movimento não indicado, mas infelizmente muitas operações lidam com caixas fechadas e aí não permitem essa flexão de pernas para você pegar alguma coisa, né? É muita área de fundição ou metal mecânica usa muito embalagem fechada e você acaba tendo que fazer esse tipo de movimento, e o equipamento acaba protegendo tanto um quanto o outro movimento, né? E aí, uma das diferenças deste equipamento é uma aplicação de bactericida que vai permitir a utilização desse equipamento com muito menos risco de proliferação de bactérias, cheiro, né, o odor, fazendo com que a utilização seja muito mais fácil, né? Então, a questão da higienização do equipamento, que pode ser feito numa máquina de lavar comum, ela possa ser mais longa, né? Não tenha tanto problema. Também tem a parte de redução de esforço, que acho que não é o ponto aqui, e um ponto bem importante é que a X consegue trabalhar um equipamento que é a junção dos dois, né? Que a gente chama de híbrido, que são atividades que eu preciso ter tanto a proteção de membros superiores quanto a lombar, porque em alguma parte do processo esqueceram do operador e vocês acabaram criando, né? As empresas acabaram criando uma situação que é ruim para o operador, né? Então, essa atividade aqui, ela carrega as caixas desde aqui embaixo, né? E vai subindo. Então, parecido muito com essa atividade da fundição, onde no final ele tem que carregar é, a peça pode ser tanto aqui na parte de baixo da prateleira como em cima. E aí você consegue trabalhar esse equipamento nos dois momentos. Como eu estava dizendo, eu indiquei lá no início, né, um link para uma pesquisa que a gente está fazendo. E aí, por que a gente vai falar hoje de dois assuntos bem específicos, né? Porque a gente teve uma resposta dizendo que realmente das 100 pessoas que responderam, né, 101 acham, né, então, 103 pessoas, 101 respostas, acham que o exoesqueleto é realmente uma ferramenta de apoio aos desafios da ergonomia. Então, a gente vê ela realmente como uma ferramenta, não deve ser a primeira ferramenta a ser tentada, deve ser a última. Eu sempre falo que o exoesqueleto tem que ser igual a um protetor auricular. A primeira a gente tem que trabalhar a parte do barulho da máquina, uma máquina que não faz barulho, e por último, o protetor, né? Então, o exo tem que ser a última tentativa que você tenha hoje na sua fábrica ou na operação logística. A gente vê que hoje, das empresas, né, que os ergonomistas atendem, né, os clientes, hoje, 85, né, de 100 responderam que hoje tem aplicação para exoesqueletos ou exovestíveis, né? Então, por isso que a gente tenta descobrir quais são os maiores problemas de hoje e a gente chega nesse resultado, né?
Então, hoje a gente vai falar um pouco da parte da ciência do exoesqueleto, né? A Caroline vai falar um pouco sobre a eletromiografia, que é como é que você avalia quantitativamente o quanto um exoesqueleto consegue te ajudar. E eu vou falar um pouquinho da parte de retorno do investimento, que está ligado à falta de orçamento, né? E não sei calcular o retorno do investimento. Então, são duas respostas bem interessantes aqui sobre como é que a gente identifica. Ou seja, eu sei que ele ajuda, mas eu não sei financeiramente. Alguém vai me perguntar financeiramente quanto que funciona, né? Então, a gente vai vai responder isso aqui hoje também. Então, vou deixar para a Caroline falar um pouquinho. Carol, se quiser falar um pouquinho sobre você, a empresa e iniciar, fique à vontade. Bom dia a todos. Primeiro, deixa eu agradecer ao Alfredo pelo convite. Hoje, então, o intuito é falar um pouco sobre o meu dia a dia com a análise eletromiógrafa também, né? Nesse chão de fábrica, né? Nesse mundo da ergonomia. Deixa eu me apresentar. Então, meu nome é Caroline Stoidelfilos. Me formei lá na PUC há um bom tempo, há uns 20 e poucos anos. Sempre estive no chão de fábrica, sou especializada em ergonomia. Sou advogada na área trabalhista também, atuo como perícia nessa área de ergonomia. O intuito hoje é como o Alfredo falou, então fique à vontade se tiver alguma dúvida, falar sobre o meu dia a dia e o uso da eletromiografia. Eu vou até estar compartilhando aqui minha tela com vocês, vou colocar aqui uma janela. Não sei se já compartilhou. Ainda não. Ainda não. Alfredo, não sei se ele estava compartilhando e agora ele tirou a aba de compartilhar para mim nesse instante. Não sei se foi o seu TI que tirou isso. Tá. Quer testar, Caroline? Tenta de novo aí, Caroline. Deixa eu ver. A internet da Carol tá um pouco Isso que eu ia ruim. falar, acho que ela tá com problema na internet dela. Tá como apresentadora agora, tá, Fred? Caroline está como apresentadora. Se quiser tentar de novo. Então, provavelmente vai entrar de Acho que novo. ela caiu. Bom, não tem problema. Mas enquanto ela entra ali de novo, eu posso... Ah, tá ali ela. Pronto, Caroline. Tá no mudo. Tenta de novo Já lá. foi. Uhum. Vou abrir aqui. Tem que pagar a internet, hein? Não, então, olha que coisa. Mas assim, sempre acontece, né? A gente que está Sempre, nesse mundo. normal. Então, como eu estava falando para vocês, né? Então, nesses últimos anos, eu me apaixonei pela eletromiografia. A gente já está um bom tempo aí no chão de fábrica atuando com a ergonomia. Mas a eletromiografia, como a gente sabe, né? Ela é uma ferramenta quantitativa para a gente conseguir analisar a função muscular de uma forma ali bem objetiva, né? Então, o que eu uso no meu dia a dia? Eu uso para validar tanto ferramentas ergonômicas, melhorias, e a gente fez agora, né, esse último ano, alguns estudos de caso também validando o exoesqueleto. Então, a gente teve uma atuação nessa empresa que eu vou mostrar para vocês de Minas Gerais, indústria aeronáutica. Começamos agora com uma empresa também de pasta de dente. Então, assim, sempre quando há uma melhoria, tanto da parte de exoesqueleto quanto outra, a gente também fez uma validação de uma mesa pantográfica, carrinho, enfim, né? Então, para quem está chegando agora, não sei se todo mundo é da área, eletromiografia nada mais é... Estão me ouvindo? Sim. Que uma ferramenta que consegue ver de forma quantitativa o sinal elétrico, né, que o músculo emana.
Ele é utilizado em várias atividades, especificamente ali na ergonomia, né, na análise de prevenção, igual o Alfredo falou, estão começando a usar também para funcionários de alguma característica especial, então a gente está fazendo também readaptação de funcionário na linha de montagem e conseguindo ter um feedback mais quantitativo com a eletromiografia, né? Tá passando para vocês os slides? Sim. Tá. Então, eu vou falar para vocês como a gente está utilizando o eletromiógrafo. A gente está fazendo essa metodologia de análise do exoesqueleto baseado nos últimos artigos científicos. A gente fez uma revisão sistemática de 165 artigos nesses últimos 3 anos, para justamente ver o que eles estão utilizando para avaliar a força muscular. Então, o que a gente faz? A gente faz a pessoa fazer a atividade dela, né? Geralmente no mínimo de 3 ciclos sem o exoesqueleto, tem toda uma metodologia de descanso e de pausa, e depois a gente faz a utilização do exoesqueleto e faz a medição com o eletromiógrafo da atividade sem o exoesqueleto e da atividade com o exoesqueleto. O mesmo princípio se estiver fazendo uma homologação de uma outra ferramenta, né? Então, por exemplo, está homologando a mesa pantográfica, vai fazer sem a mesa pantográfica com a mesa pantográfica, tá? No caso, então, a gente estuda a onda eletromiógrafa através de 2 momentos, de 2 metodologias. Primeiro, a gente faz uma normatização através da máxima contração voluntária desse funcionário. Então, antes dele começar a atividade, a gente já coleta qual é a máxima contração voluntária, porque a gente tem que ter um parâmetro de como a onda se comporta na máxima contração. Tendo, né, como um parâmetro, a gente depois fala sobre isso, que a doutrina coloca que quanto mais perto da máxima contração voluntária daquele funcionário, mais está perto do risco ergonômico daquela atividade. Depois que a gente faz essa normatização, tudo isso no MATLAB, eu uso o MATLAB, né, que é uma ferramenta de cálculo, a gente faz, então, um cálculo da raiz média dos quadrados. Por que essa raiz média dos quadrados? Nas últimas pesquisas científicas, o RMS, que é o Root Mean Square, que é a raiz média dos quadrados, é o que mais correlaciona com o potencial do sinal de força daquela musculatura. Então, eles perceberam que o RMS ele está estritamente relacionado com a intensidade de contração muscular, ou seja, com a força, tá? Eu vou passar rapidinho, que eu não quero pegar tanto tempo do Alfredo, qualquer coisa vocês me parem. Fique A gente tranquila. sempre faz uma palestra antes, né? Para que o funcionário entenda o que é essa análise, o que ele pode estar implicando naquela empresa, né, a importância, e um período de familiarização que a própria Alfredo, no seu equipamento, ele pede para que ocorra, porque pode acontecer uma contração anômala, ou até uma contração a mais, ou até a menos, até a pessoa se familiarizar, como em qualquer atividade, né, gente? A gente precisa de um tempo para que a gente consiga aferir de forma correta, né, aquela contração muscular. Aqui só, então, exemplificando para vocês o que foi feito especificamente nessa fundição de Minas Gerais, tá? Então, a gente sempre aplica o Senion, vocês vão ver, e não sei se tem pessoas que já utilizam eletromiógrafo, mas existe uma normatização de como você usa a eletromiografia, qual é a posição, qual é a contração, como que você faz a coleta, enfim, né? Nesse caso, a gente fez a ferição do deltoide anterior e medial, até porque a gente faz uma análise da biomecânica da atividade para ver qual é a musculatura que está sendo exigida naquele momento, né? E o cálculo que eu expliquei para vocês, e usamos o MATLAB de 2019B, que faz todo esse filtro, normatização, enfim. Essa atividade dessa fundição de Minas Gerais, então, era o posto rebarbar, então ele rebarbava a correia, ele fazia uma atividade de pegar a lixadeira e rebarbava aquela atividade. A gente sempre toma um cuidado, então, de pegar 3 ciclos e a gente faz um preparo antes do ciclo. O que é esse preparo? Pede para o funcionário elevar e abaixar o braço, para que depois, quando a gente for fazer a análise da onda eletromiográfica, a gente sabe exatamente onde inicia a atividade. É só uma forma da gente sincronizar o vídeo
com a onda. Então, nessa atividade, ele fazia 2 abduções de braço, e daí sim ele começava a atividade dele, que era lixar a peça inferior e lateral, fazia mais ou menos 54 graus de flexão de ombro, e depois ele lixava a parte superior dessa peça com 69 graus de flexão de ombro. A nossa análise eletromiográfica, então, ela leva em consideração a correlação da onda com a biomecânica. Nesse caso, ali em vermelho, então, era a atividade sem o exoesqueleto do deltoide anterior do braço direito. Vocês podem ver ali o comportamento da onda, sendo o eixo X o tempo, e o eixo Y já, então, a porcentagem da onda em relação à máxima contração voluntária desse funcionário. E do lado direito do slide com o exoesqueleto, também da mesma musculatura, né? E que a gente conseguiu correlacionar, não só nessa empresa, mas em muitas empresas, né? A gente tem essa correlação de que quanto mais afastado estava o braço do corpo, né? A gente, como ergonomista, já sabe disso também pela própria biomecânica, maior era a intensidade da onda. Então, vocês podem ver ali, ó, no eixo X, ali com 21 segundos, ele estava com 73 graus de flexão, né? Então, a onda, ela estava intensa, né? Ali, ó, entre 40 e 45, né? Faz um pico, chega a subir acima de 30% da máxima contração voluntária. Vocês estão conseguindo ver o meu mouse, né? O cursor do meu mouse. Sim. Sim, né? Aqui também, né, entre 40 e 50 graus, ele estava ali com 76 graus de flexão. Então, a gente consegue ver que os picos das ondas correspondem ao momento em que ele estava com uma maior amplitude do membro superior, maior flexão de braço, né? Aqui a gente já começa a fazer uma primeira análise em relação a como a onda se comporta em relação à máxima contração voluntária. Então, a gente consegue ver que sem o exoesqueleto, ela muitas vezes ultrapassava ou chegava perto dos 30%, né, da máxima contração, e com o exoesqueleto ela já afastou. A gente tem inúmeras doutrinas que colocam já acima de 30% um risco, né, da atividade, passando de 30% da máxima contração voluntária. Então, aqui a gente consegue ver que afastou desse limite. Aqui uma outra forma, e a forma mais corriqueira de a gente avaliar força, que é o RMS, como eu expliquei para vocês lá, né, no início, que é a raiz quadrada dos quadrados da média da onda, né? Então, aqui em vermelho a gente consegue ver com o exoesqueleto e em azul sem o exoesqueleto. O eixo Y está falando de movimentos de pequena amplitude, 5%, e movimentos de grande amplitude com 95%, médio amplitude 50%. E embaixo a força, o RMS, né? Então, por exemplo, no deltoide medial direito, a gente teve, sem o exoesqueleto, um aumento da força, e com o exoesqueleto, uma diminuição da força do deltoide medial direito. Do deltoide medial esquerdo, a gente consegue ver, né, pela característica do gráfico, que, por exemplo, o exoesqueleto ele teve uma atuação maior em amplitudes, né, maiores do braço, olha. Ele teve uma atuação de diminuir a força aqui em 5% em amplitudes menores, né, um pouco mais de intensidade, e ele vai aumentando sua intensidade em decorrência com a característica da amplitude. Então, aqui também mostra, né, diminuição da força com o exoesqueleto. Quanto mais para o lado esquerdo, menos força, mais para o lado direito, mais força, tá? Aqui do segundo funcionário, mesma coisa, não vou ficar exemplificando, senão vou pegar muito tempo, né, da apresentação, mas, de novo, conseguindo correlacionar biomecânica com a onda e percebendo, né, a diminuição da onda em relação à máxima contração voluntária. Segundo gráfico é já o RMS, em relação à contração voluntária, eixo X, eixo Y, o tipo de movimentação, né? Qual é a amplitude. Então, aqui no deltoide medial direito, a gente teve uma diminuição, né, da força com o exoesqueleto, e lá em cima a gente quase teve a mesma intensidade com o exoesqueleto, com um pouco mais, né, um pouquinho mais com o exoesqueleto. Do deltoide medial esquerda, a gente teve diminuição de força em todas as amplitudes, né? Então, aqui com o exoesqueleto, ele está entre 0 e 1. Deltoide anterior direito, também uma diminuição de força, diminuição da RMS, né? Sempre quando eu falo força, é aquela correlação que eu expliquei para vocês, de RMS
tendo uma correlação melhor, né, uma medida melhor para estar falando de força. E o deltoide anterior esquerdo, mesma coisa, né? Aqui olha como ele se comportou de uma forma até linear em relação à amplitude de movimento, com exoesqueleto e sem exoesqueleto. A conclusão para essa empresa, né? Eu vou falar já aqui, que, claro, a gente sempre está fazendo cada vez mais o maior grupo controle, porque a gente sabe que, por exemplo, nesse gráfico do Romário, alguma coisa alterou ali para que ele tenha aumentado a força na amplitude maior, medial direito, né? Então, a gente sempre exemplifica para a empresa que quanto maior o grupo controle, mais a gente consegue ter uma análise, né, cristalina, que realmente analisando de uma forma completa desses dois funcionários que a gente fez, houve então uma diminuição da RMS. No caso do Romário, né, ele teve uma diminuição de amplitude em relação à contração voluntária máxima dele de todos os músculos, né, de ambos os músculos e de ambos os braços. E do Valdeir, a gente também teve uma diminuição, né, do RMS de ambos os braços, só que a diferença foi que o dele teve aquela pequena amplitude do RMS. Então, ambos os funcionários, a gente conseguiu perceber que saiu ali da linha dos 30%, que é considerado uma linha crítica, né? Então, a gente consegue diminuir. E fazendo o cálculo do RMS correlacionado à amplitude de movimento, a gente percebe diminuição de força utilizando o exoesqueleto. Claro que ali em e isso é normal, a gente que é pesquisador sabe que não existe céu de brigadeiro, que isso existe justamente porque a gente está fazendo uma pesquisa com seres humanos, com várias variáveis, e quanto mais, e até os colegas puderem contribuir, quanto mais pesquisa a gente fazer e quanto maior o grupo controle em diferentes empresas, mais a gente vai estar melhorando esse resultado. Dúvidas, Alfredo? Eu tentei ser mais breve possível, Imagina. mas quiser que a gente... São várias ondas, sabe, gente, que a gente vai analisando. Eu tirei quase metade da apresentação, mas que se tiverem de dúvidas também estou à disposição. Mas é uma forma quantitativa da gente conseguir avaliar o exoesqueleto. Eu acho isso importante, né, Alfredo? Para que quando haja essa atuação da gente como ergonomista na empresa, como o Alfredo também sempre muito cristalino falar que é uma importante ferramenta para os ergonomistas, mas que de fato é novo, né? Não tão novo como o Alfredo falou, mas que a gente tem como tanto avaliar da forma qualitativa, que é importante, então a gente sempre faz questionários com eles, a gente tem o feedback da área do conforto, né? Mas, como o Alfredo sabe, vocês ergonomistas sabem, a gente sempre está falando com a parte de engenharia, então é muito importante mostrar para eles esse viés quantitativo. Então, mostrar o viés qualitativo e o viés quantitativo. Se quem tiver alguma pergunta aí, pode levantar a mão ali. Tem um sinalzinho, né, de levantar a mão, tá? Como eu fiz ali. Eu tenho uma pergunta, Caroline. Essa Oi. parte da eletromiografia, você é perita judicial, né? Sou. Tá. O quanto isso hoje contribui para as empresas ter um teste desse? Porque uma coisa é você ter avaliação ergonômica, avaliação subjetiva, uma autoavaliação de desconforto dos operadores. O quanto essa avaliação de eletromiografia hoje pode fazer de diferença para a empresa num caso mais extremo de uma ação trabalhista, alguma coisa, se ela tiver esse processo já implementado? A gente sabe, né, pela nossa prática, que quanto mais robusta, agora falando como advogada também, tá? Quanto mais robustas as provas, quanto mais a gente tem como demonstrar a gestão ergonômica dentro de uma empresa, né? Tanto da forma subjetiva, quanto da forma qualitativa, quanto com os nossos checklists, com a análise ergonômica, mas a gente sabe que quanto mais ferramenta, ainda mais o eletromiógrafo, que a gente considera até o VAR, né? O VAR da ergonomia, até tem um colega nosso que utiliza isso também. Então, ela consegue comprovar de uma forma também científica. Claro que a gente não pode colocar em patamar qualitativo, quantitativo, que é mais importante, porque todos são dados, todos são importantes, né? Mas a gente consegue comprovar de uma forma quantitativa, através de um juiz ou até para um auditor fiscal, a excelência da ergonomia dentro da empresa, através de números também, né?
explicando ali a função muscular, o que é a eletromiografia, e chegando nessa excelência, como se fosse o nosso VAR da ergonomia. Legal. Alguém tem mais alguma pergunta? A Caroline Rodrigues perguntou qual a diferença da cinta lombar para o exoesqueleto de lombar, né? A minha resposta, eu não conheço muito bem a cinta, eu nunca utilizei, mas assim, pelo que eu conheço dela, ela inibe hoje, a cinta lombar, ela tenta reduzir danos, inibindo ou proibindo, né, ou imobilizando o operador para que ele não faça flexão de coluna, né? Então a coluna dele está sempre reta e ele acaba tendo que fazer esse movimento sempre reto. O que gera um problema porque você aperta demais ali a região do abdômen e isso pode gerar até aumento da pressão arterial. O exoesqueleto, como a gente consegue, como a gente viu ali, ele gera uma energia no momento do esforço, fazendo com que o operador não use tanto a sua própria musculatura, mas use esse sistema de energia, né? Então, o exoesqueleto de lombar, ele tem duas cintas elásticas nas costas, então quando você faz a alavanca, ele gera uma energia que ele te puxa novamente. Então, ele permite total flexibilidade, né? Total tipos de movimentos. Eu mostrei ali a da caixa, né? Então, a Caroline viu, em fundição tem muito isso, né? Você tem que flexionar a coluna inteira para pegar um objeto de 15, 20 quilos de uma caixa, não, né? 200 vezes por dia, 300 vezes por dia. E o exoesqueleto ajuda esse processo, tá? Então, respondendo a Caroline ali e para todos. Obviamente, Caroline, a gente tem resultados diferentes para cada avaliação de eletromiografia, né? Óbvio, né? Então, se eu tiver duas pessoas fazendo, a gente vai ter resultados diferentes por musculatura diferente, por posição diferente. O que a gente faz para diminuir as variáveis nas pesquisas, né? Uma é a normatização, como eu expliquei para vocês, porque assim, cada um tem a sua característica muscular, né? Então, assim, não adianta eu ter um parâmetro Carol com um parâmetro Alfredo, porque ele vai ter uma máxima contração voluntária e eu vou ter uma máxima contração voluntária. Então, às vezes, uma atividade que ultrapasse a minha contração voluntária é diferente da atividade do Alfredo. Por isso, quanto mais grupo controle, melhor, né? Então, isso é uma normatização. O que pode variar e a gente tem que tomar um cuidado é o modo da atividade que o funcionário está fazendo. Às vezes, por um estranhamento, ele pode puxar, né, fazer uma atividade maior ali. Por isso que o que a gente faz, né? Inclusive, eu estava conversando no mestrado em relação a isso. A gente tem muita pesquisa com exoesqueleto e com eletromiógrafo, mas dos 200 artigos que eu fiz o levantamento, só 4 estão em chão de fábrica, para vocês terem ideia. Por isso, porque tem uma super dificuldade de você isolar as variáveis. Então, só que o que a gente percebe? Às vezes, lá na faculdade, na universidade, com um ambiente ideal, não é o que acontece. A gente que é ergonomista sabe que não é o que acontece no chão de fábrica. E até eu percebo percepção, sabe, Alfredo? A percepção que eles têm fazendo uma atividade num laboratório é diferente do chão de fábrica. Então, o que a gente faz? A gente tenta não orquestrar muito o que ele tem que fazer para não interferir, mas a gente busca sempre fazer a mesma atividade. Então, eu sempre explico, olha, você está fazendo, por exemplo, a gente fez essa fundição, você faz o corte com a direita e com a esquerda. Então, você vai fazer igualmente quando tiver sem o exoesqueleto e com o exoesqueleto, né? Mas é claro que a gente não pode ficar ali, eles não são robôs. Às vezes ele faz assim e faz um pouco mais, né? Então, isso é inerente do ser humano, né? E então, quanto mais a gente conseguir fazer com um grupo controle maior, melhor. Porque quando tem daí essas discrepâncias, ou é discrepância ou não é discrepância. Então, dependendo do grupo controle, você consegue daí visualizar. Opa, é só o funcionário X que fez isso, né? Legal. Ou não, foram vários, né? Mas geralmente, Alfredo, pela experiência dessas últimas que eu estou fazendo, inclusive agora também com o exoesqueleto lombar, é o modo operante mesmo da atividade. Legal. Não sei se eu Então, por respondi isso que me perguntaram. É isso, Alfredo? Que eu sou boa de falar. Vou longe. não, imagina. Foi isso que me perguntou, né?
algum estudo avaliou a longo prazo o uso do exoesqueleto? E se a redução do tônus muscular? Essa aí eu vou responder. A gente tem exoesqueleto hoje nossos em uso desde 2019, tá? Obviamente, muitos dos clientes não passam para a gente essa informação, mas conforme a Caroline fez ali os testes de eletromiografia, o que a gente percebe? Que a gente não tem a eliminação da ativação muscular, a gente tem a redução da ativação muscular em níveis aceitáveis. Então, não é diferente de colocar a cinta, a qual eu não vou movimentar o músculo, e isso pode gerar uma atrofia, e o exoesqueleto, ele mantém. Então, quando a gente olha lá na eletromiografia, ele continua tendo os picos, ele continua tendo todo o processo. Mas a gente tira o risco, certo, Caroline? A gente não tira esse peso, a gente não imobiliza a musculatura, né? A gente só Sim. tira o excesso de esforço desse processo. Tá bom? Alguém perguntou aqui sobre carga e repetitividade. Não, o exoesqueleto ele não limita a velocidade. Existe um protocolo de implementação hoje. Então, quando a gente fala de membros superiores ou híbrido, a gente tem um protocolo que leva até 4 semanas. Começa ali com 40 minutos por dia sim, dia não, e vai aumentando para que o operador se acostume. Ele nunca trabalhou com um dispositivo acoplado com ele. Então, ele tem que ter esse processo. Nós temos esse protocolo que hoje leva até 4 semanas para fazer esse processo, tá? Tampouco limita a velocidade do... Quando a gente fala do lombar, o efeito, inclusive, o efeito é o contrário, porque a gente tem uma produtividade, a gente não está falando de produtividade aqui, mas quando a gente fala do operador, ele tem, sei lá, vamos falar aqui do lombar, 500 caixas hora que ele movimenta, ele vai abaixando, né? Ele vai cansando. Com o uso do exoesqueleto, como ele cansa menos, a produtividade dele se mantém mais elevada. A produtividade é uma consequência da diminuição do esforço do operador. Então, quando a gente fala da velocidade, é uma questão dele se acostumar a usar aquele equipamento e conforme ele vai cansando menos, ele vai manter a velocidade mais alta, tá? É exatamente o contrário do processo. Bom? Legal, eu vou voltar aqui para minha apresentação. Obrigado, Caroline. Tá? Imagina, eu que agradeço. Elmar, diga aí. Bom, professor, eu ia até escrever aqui, mas eu fiquei com medo de acabar não entendendo a pergunta. A pergunta é em cima desse protocolo, junto com a pesquisa da doutora Carolina, em cima de eletromiografia. Foi feito algum estudo, Ana Carolina, ou Caroline, desse tempo, desse protocolo proposto de 4 semanas, o tempo que é a diferença da musculatura na primeira semana, na segunda, na terceira e na quarta, para ver, para adaptação mesmo do colaborador? Você chegou a fazer esse estudo? A gente faz essa metodologia através de análise de artigos, dos últimos artigos realizados. Então, assim, a gente se embasa pegando os últimos artigos. No meu caso, eu fiz uma revisão sistemática dos últimos 160 artigos dos últimos 3 anos, com as palavras-chave eletromiografia, membro superior e exoesqueleto, né? Então, todos eles têm uma metodologia e quando a gente faz pesquisa, a gente sempre tem que estar embasado em alguns artigos anteriores. Então, lembra que eu falei que desses 60, só 4 artigos fizeram em área de chão de fábrica, né? São 2 de uma indústria automotiva da Europa, um de retirar laranja e outro de uma indústria de gesso. Então, essa metodologia foi toda retirada desses 4 artigos, tá? Eu estou dizendo a metodologia da pesquisa, que é ali 3 ciclos. Eu não cheguei a esse ponto, mas tem que, por exemplo, dar uma pausa de 10 minutos ou 15 minutos entre a condição com e sem. Você pode fazer também uma forma randômica para não ter o viés de quem começa e de quem não começa com exoesqueleto. Você tem que fazer a CVM antes, a CVM tem que dar um espaço de 10 minutos. Então, tudo está embasado em artigo. Agora, o período de familiarização também. Ele vai entre um período de 1 mês, 2, 3 semanas. Tem divergência entre um artigo e outro. E o próprio Alfredo tem um protocolo da própria empresa dele, né, Alfredo, em que
acredito que também baseado nessas últimas pesquisas, do quanto tempo você tem que fazer esse período de familiarização do exoesqueleto com os funcionários. Hoje, esse que você apresentou, o operador usou ali alguns meses, acho que foi 1 ou 2 meses que o operador já estava usando o equipamento, e o da aeronáutica, que você também fez alguns, eles usaram pelo menos uma semana, né, para acostumar com o processo, né? Foram Acho que foi alguma no coisa mínimo assim, 2 né? semanas. No mínimo 2 E essa, semanas, né? e essa diferença entre a eletromiografia da primeira semana e da última semana, você chegou a fazer alguma comparação? Na verdade, a coleta ela não foi feita em 2 semanas. O período de familiarização foi feito em 2 semanas. Então, assim, a gente faz uma palestra, orienta os funcionários e deixa eles utilizando. Quanto mais, melhor, né? Porque daí eles já estão mais familiarizados. Entendi. Mas a A coleta, coleta sem o a coleta ela equipamento foi feita no no mesmo dia caso. com o equipamento, né? Isso. É, Não foi a não coleta no teve início tipo do uma projeto. semana. Isso Isso. seria uma pesquisa para frente, mas não tem muito. Pelo que eu já estudei, não tem muitas pesquisas com grande. Olha, fazer no chão de fábrica já é uma coisa nova. Agora, Sim. fazer por mais Publicar tempo nesse sentido é muito seria complicado, melhor. Carolina. Fica aí uma Mas pesquisa de mestrado, doutorado, PhD aí, para você, porque seria uma coisa nova. Fazer assim, por exemplo, mas uma semana, coleta, depois, segunda semana, exato. coleta, terceira Eu cheguei semana, a fazer em coleta. um cliente meu, eu cheguei a fazer em um cliente com esse aspecto, foi na John Deere, em Campinas, e a gente conseguiu fazer Legal. essa visualização do padrão de tensão motora, né, que é aquele perfil de repouso, né, que você coleta, né, que é o estado em repouso depois CVM máxima dele, e a gente conseguiu visualizar essa tensão de repouso ao usar o equipamento reduzida, né? Era uma atividade de isometria legal. de membros superiores, e esse padrão tensão do supraespinhoso, de trapézio superior, na primeira semana, pelo uso do equipamento, ele se mostrou mais aumentado do que sem o equipamento. E aí, ao longo do tempo de uso, das 4 semanas de uso, a gente conseguiu ver que esse padrão de tensão muscular aumentado, que pode ter relação ou não com o equipamento, Com a pode ser relação ou não familiarização, com né? a falta de treinamento e familiarização, a gente viu que ele Legal. voltou ao estado normal de antes de utilizar Legal. o equipamento. Então, isso Que mostra um legal. pouco desse protocolo, e realmente é um protocolo que tem que ser seguido, né? Se vale aqui um pouquinho da minha experiência com exoesqueleto, seguir os protocolos de qualquer fabricante é essencial para o sucesso de qualquer implementação com exoesqueleto. Nossa, legal. Legal Obrigado, mesmo. Omar. Fala, Dani. Olá, bom dia, tudo bem? Obrigada, Carol, pela apresentação, foi Imagina, eu excelente. que agradeço. A gente sabe nossas dificuldades, né, na coleta da eletromiografia no chão de fábrica, tem muitas interferências de sinal, principalmente das máquinas, equipamentos, e é bem difícil a gente otimizar isso nos nossos estudos internos, né, avaliando as atividades da eletromiografia. Você coloca o eletromiógrafo em mochila também? O operador, ele trabalha com a mochila acoplada, né, junto ao exoesqueleto. O eletromiógrafo que eu utilizo, ele tem o Bluetooth com o computador, mas ele ainda não tem o Bluetooth com o... Carol, você tá no mudo aí, tá? Continua Caroline, no tá no mudo. mudo. Acho que Gente, hoje tô que tô. Agora tá, né? Agora tá, fora. né? O eletromiógrafo que eu uso, Daniela, É realmente da ele... MG System, né? Isso, ele Eu precisa também mesmo, tenho. né? Ele tem o Bluetooth com o computador, mas ele não tem o Bluetooth com os eletrodos do, né? Existe esse eletromiógrafo que ele não precisa da mochila, é o meu sonho de consumo, mas O meu também. né? Então, ele é importado, né, gente? Eu acho uma das marcas, bem, não vou falar de marca aqui, mas ele realmente, daí, por exemplo, ele analisa uma bailarina, um corredor, só que o valor dele é acima de um valor de um carro, mas a gente chega lá. Legal. Legal, Carol, Bom, bacana. no gente. Brasil a gente tem um bem interessante, inclusive fabricado aqui em Pernambuco, em Legal. Recife, aqui em Pernambuco, chama NeuroApp. A empresa ela passou por uma
acabou fazendo uma fusão com a Neurobots, que é uma empresa também de reabilitação, e é muito interessante, eu já utilizei e dá muito certo, né? Nós podemos, se cada caixinha é um eletrodo, né? E você pode colocar várias caixinhas fazendo o dimensionamento, é bem interessante. E E fica um sem aplicativo fio, no Elmar? celular, Sem fio nenhum? sem fio nenhum. Legal. Eu só vou pedir para a gente continuar aqui, senão daqui a pouco a gente perde. Vamos lá, Alfredo, desculpa. Agradecer a Ildete aqui, escreveu aqui, que vai estar gerando também um artigo sobre exoesqueleto em uma fábrica de vagões de carga. Muito legal esse projeto, foi feito com a doutora Simone Miguéis e a Ildete Ramos. Muito legal. Eu vou continuar aqui só para a gente falar o último assunto, que é bem importante, porque está baseado naquela pesquisa que a gente viu, que é o cálculo de ROI, né? Porque, assim, tudo isso é super legal, é científico, está embasado, a gente entende, a gente que é do ramo, eu sou economista não praticante, eu digo, né? Eu brinco, né? Mas alguém que vai assinar o cheque vai perguntar quanto eu ganho com isso, né? Eu acho que todo mundo já passou por isso, e a gente desenvolveu uma planilha para avaliar o retorno do investimento, para a gente falar assim, o quanto essas ações de redução de esforço e fadiga resultam em ganho financeiro. Então, eu fiz aqui um exemplo, tá? Essa planilha aqui, ela vai ser disponibilizada no nosso site. No nosso site você consegue colocar os dados e calcular, né, para a sua operação. Então, eu seleciono aqui o equipamento, né? Então, vou fazer com o backlight, que é o que tem sempre os melhores resultados, né? E aqui a primeira coisa é o grupo de usuários. Eu vou simular aqui exatamente uma operação de fundição que a gente está negociando agora, onde eles têm uma linha de fabricação com 40 pessoas que poderiam usar o equipamento. A primeira coisa que a gente coloca é o custo mensal do operador, ou seja, salário, mais encargos, mais benefícios, né? Às vezes o cara ganha 2.500, 2.800, mas se a gente considerar todos os custos envolvidos, já chega a ser um custo alto. Então, eu separei aqui em 3 grupos, né? Basicamente, o primeiro grupo, a gente está falando de ação trabalhista ou acidentes com afastamento maior do que 15 dias na operação. A gente vai preencher aqui, basicamente, quantos desses incidentes, né, dessas ações ou acidentes a gente teve neste grupo de 40 pessoas no último ano, tá? E eu coloco aqui, eu tive 4 acidentes. Lembrando que o exoesqueleto, quando você colocar na sua operação, você já tem um passivo, ou seja, você já tem pessoas adoecidas, você já tem pessoas com afastamentos curtos. Então, o exoesqueleto nessas pessoas, ele vai trabalhar para prolongar, né, o momento em que ele pode ter algum problema. Pode até ser que ele venha a não ter, mas muitos já estão ali, vamos dizer, ali no bico do corvo, né? Estão ali pronto para ter um acidente. Então, a gente sempre tem que pensar naquela operação do zero. Então, a gente coloca aqui quantas ações a gente teve, qual que é o custo dessas ações. Hoje, uma ação trabalhista por coluna, a gente pode falar em torno de 150 mil, aí não é um exagero, né? Mais outros custos médios que você possa ter. E a gente tem aqui a redução de lesão pelo uso do equipamento. De onde que vem isso aqui? Eu vou aproveitar e falar de um outro assunto, que é quando a gente fala da ferramenta de ergonomia, o exoesqueleto de lombar hoje, ele tem a ExoLift, né? Alguns podem conhecer a Lift, né? E aí uma universidade americana fez a ExoLift. Então, você coloca aqui, você preenche as movimentações que o operador faz, de movimentação de carga, né? Então, o número de repetições, a distância horizontal da pega do objeto até a lombar, e aqui o peso, né? Então, eu vou colocar aqui alguns valores mais altos, e aí a gente percebe que no final ele calcula, né? O risco de lesão lombar sem o equipamento é de 55,7, né, unidades nessa planilha, e com o equipamento ele vai para 42,2, ou seja, a gente baixa aqui 24,3% o risco de lesão, assim como a gente abaixa 70% os danos acumulados à lombar. Vamos traduzir isso um pouco da fadiga e o cansaço acumulado que ele vai ter durante a operação, né? Então, a gente pega esse número 24,3
e ele traz para cá. Então, quer dizer o seguinte, que na teoria, né, e aquela planilha, ela toda embasada através de um artigo científico, ele está dizendo o seguinte, que a gente vai conseguir reduzir em até 24% o risco de lesão. Então, pode ser que para o ano seguinte, usando equipamento, eu não vou ter 4, eu vou ter 3, por exemplo. Então, uma ação que eu consiga reduzir já vai gerar uma economia de R$12 mil por mês, né? Ou aqui vai dar R$150 mil por ano, né? Arredondando. Então, esse é o primeiro bloco da ação trabalhista. O segundo bloco aqui é de faltas, né? Turnover, absenteísmo. Então, essa empresa de fundição, hoje, para vocês terem uma ideia, eles têm uma meta de faltas de 3,6, meta, e eles não atingem. Então, isso quer dizer o seguinte, nas áreas mais complicadas, que são esses 40, eles podem ter operadores que faltam uma semana por mês. Ah, mas por que ele não manda embora? Porque ele não tem quem reponha. Já é uma empresa que tem que ir lá no norte do país pegar 5 ônibus de venezuelanos para trazer para o sul novamente. E esses caras não duram na operação 2 meses. Então, eles têm uma falta muito grande. Aí a gente vai perceber aqui, a história é o quanto dessas faltas eu consigo reduzir com exoesqueleto. A área de saúde e segurança tem todo o histórico, tem toda a estatística de faltas, né? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, que eu vou reduzir em 25% estas faltas, porque são faltas que eu considero por dorsalgia, por dores e consultas médicas e tal. E aqui a gente tem o turnover da atividade, ou seja, o número de pessoas que saíram, o número de pessoas que entraram, dividido pelo número de pessoas da equipe, né? Ah, eu vou chutar aqui que essa empresa tem 20%, eu vou reduzir em 20% o turnover, né? E eu tenho aqui um custo de recrutamento e seleção. Recrutar, contratar, treinar a pessoa, e é isso sem falar ainda do custo do ramp-up, ou seja, ela nos primeiros 15 dias, 20 dias, 30 dias, ela não tem a mesma produtividade daquele operador que tem 6 meses de casa. Então, você também perde a produtividade. E a própria produtividade aqui. Todo mundo te passou? A própria produtividade aqui, que hoje a gente consegue, nessa planilha da Lift, a gente consegue avaliar facilmente que eu consigo aumentar a produtividade em 20%, por exemplo, né, a repetição em 20%, e ainda ter números bem melhores do que se eu não tivesse uso do equipamento. Mas eu vou colocar aqui 5%. Quando a gente coloca essas informações, a gente percebeu que eu tenho aqui 12 mil de economia, 13 mil mais 12 mil, né? 5% aqui, eu estou falando de 2 operadores. Ou seja, se eu reduzir 2 operadores na minha operação, né, por redução de várias coisas, aumento da produtividade, pode ser uma operação logística, por exemplo, né, eu já consigo ter uma redução de 12 mil, que é o custo de 2 operadores. E a gente traz aqui um resumo, né, onde eu vou fazer um comparativo do aluguel do equipamento. Então, sim, a X loca equipamento. Não são aluguéis de 1 mês, de 2 meses, são aluguéis de 12, 24, 36 meses, tá? E aqui eu coloquei o contrato de 36 meses, que é o que dá o melhor custo-benefício para a empresa. A gente percebe que se eu locar 40 equipamentos, vai me custar por mês R$ 5.700. O que isso significa? Que se eu reduzir uma pessoa na operação, eu pago essa conta. Então, a gente tem aqui o aluguel de R$ 5.700, né? Ou eu posso comprar os equipamentos por R$ 135 mil. Qualquer um dos dois hoje gera benefícios financeiros suficientes para pagar essa conta. Então, quando a pessoa que vai assinar o cheque fala assim, o que eu ganho? Você apresenta essa planilha. Ó, isso vale para qualquer equipamento, tá? Não é só da X. Ou também pode valer para outras tecnologias, uma mesa pantográfica, alguma coisa que você consiga analisar a redução de risco e de fadiga, tá? Não é exclusivamente de exoesqueleto. Então, a gente tem aqui redução de passivo trabalhista, redução, o aumento de produtividade, quanto que eu ganho, ou redução de faltas de turnover. Então, quer dizer o seguinte, 2 números que o pessoal sempre pede, né? Payback e ROI. Payback é em quanto tempo eu pago o investimento. Então, quer dizer aqui o seguinte, 5 dias.
Os primeiros 5 dias do mês, esses ganhos vão pagar o custo da alocação. Eu tenho mais 25 dias para ganhar efetivamente, ter um benefício financeiro, porque eu já paguei o exoesqueleto. Na aquisição, a gente percebe aqui que eu tenho um retorno em até 4 meses, levando em conta 36 meses, né? Mas em 4 meses, esses benefícios aqui já pagaram o custo da aquisição. E a gente chega na ROI. O que é a ROI, né? Retorno do investimento. Ou seja, para cada real investido na tecnologia, né? Lembram lá do início, eu coloquei um post da Amazon, né? Que ela identifica que a cada dólar gasto com ergonomia, ela ganha 2 dólares. Aqui eu estou falando que a cada real gasto com a tecnologia do exoesqueleto, eu vou ganhar 6 reais se eu fizer a alocação do equipamento, ou eu vou ganhar 10 reais se eu fizer a aquisição do equipamento. Aí vai depender muito da empresa, se ela prefere comprar ou locar, né? A locação normalmente é mais fácil, né? A operacionalização ou até a liberação do orçamento. Então, é uma maneira, quando a pessoa fala assim, é muito caro, né, o exoesqueleto, né? Eu sempre falo, caro não é o exoesqueleto, caro é a conta que você paga por você ter um excesso de faltas, um excesso ou um turnover alto na sua equipe, ou pior ainda, né? Você ter situações como esse cliente, que é do Sul, onde ele não tem gente na cidade para trabalhar na operação dele. Por quê? Porque ninguém quer, né? É uma operação extremamente cansativa, numa área com muito pó, muita fuligem, e a pessoa prefere ser hoje motorista de aplicativo. Agora, a partir do momento que o colega dele, que trabalha na fábrica, fala, olha, eu uso um equipamento que reduz meu esforço na atividade, e eu chego mais tranquilo em casa, eu curto mais a minha família, dia seguinte eu estou muito menos cansado, as minhas dores diminuíram, pode ser que essa empresa se torne atrativa, né? Para você se candidatar a trabalhar, né? Fora que, numa pesquisa dessa empresa, os operadores relataram que eles estavam felizes porque a empresa estava buscando novas maneiras de eles fazerem atividade com menos esforço, né? Ou seja, eles não queriam ganhar em produtividade, eles queriam tornar a vida do operador mais fácil. Então, isso aqui é uma das maneiras que a gente consegue hoje, daquele chefe chato, né, que não tem uma mentalidade, ou a empresa que está só focado em finanças, né, ou seja, ele só gasta dinheiro quando ele tem um retorno do investimento, onde, além de você conseguir colocar para ele que vai ser mais fácil a contratação de pessoas, ou como a gente fala hoje está muito na moda o ESG, né? O ESG está falando muito de inclusão social, ou seja, eu consigo, através de um equipamento deste, de uma eletromiografia com a Caroline, com a Dani ou com o Elmar, né? Comprovar que eu consigo colocar uma mulher para fazer uma atividade que antes só o homem poderia fazer. Por quê? Porque eu estou diminuindo o esforço da atividade dela. Eu estou aplicando uma ferramenta que ela vai conseguir fazer executar essa atividade de uma maneira muito melhor. Deixa eu só parar de compartilhar aqui, daí eu consegui ver as coisas. Então, a gente consegue, através dessa ferramenta, passar exatamente aquelas dúvidas, né? Ou seja, não tem orçamento para isso, ou é muito caro, não tem equipamento nacional, né? A gente percebe que tem, e ele é factível de você colocar na sua operação. E, no final, ele ainda vai gerar dinheiro para a empresa, né? Exatamente através dessas reduções todas de danos. Ok? Alguma dúvida em relação a esse processo? Ô, Fredo, eu tenho uma duvidazinha.
como sempre, né? A gente troca bastante, eu acho que sou um estudioso em cima desses pontos, né? Inclusive, conheço algumas tecnologias até da Alemanha em cima dessa questão de roadmap de implementação de exoesqueletos. Aqueles 5% de produtividade, eu não entendi muito bem como que se chegou nesses 5%. Aquele ali foi um exemplo, né? Na verdade, essa planilha de cálculo de ROI, você vai estimar muitos números e conforme você... Por exemplo, vamos falar da produtividade. Tem alguém aqui no grupo, por exemplo, que é da área de logística. A logística, hoje, você tem, para toda a movimentação que você faz, você tem um coletor de dados. Então, o pessoal de logística sabe exatamente quanto cada operador produz ou movimenta. Então, você consegue avaliar por ali, você já sabe que, na média, esse operador, ele movimenta, na média do mês, 300 caixas hora homem, né? Se, ao final de um mês, utilizando equipamento, ele perceber que ele manteve uma média mais alta, opa, ele movimentou esse mês 330 caixas horas homem. Por quê? Porque ele começa com 500, quem não usa o exoesqueleto vai ficar cansado muito rápido e quem usa vai cansar menos. Então, a produtividade dele tende a aumentar. Então, você consegue avaliar na sua operação a produtividade do seu operador. Quando a gente fala da indústria, é mais complicado. Por quê? Porque a produtividade, pode não ser importante, tá? E 2, não mensurável. Por quê? Porque a velocidade da sua produção, ela é medida pela máquina e não pelo homem. Ela é limitada pela máquina. Então, neste caso, é uma informação que não vai te agregar muita coisa, tá? Por quê? Porque não adianta eu produzir mais e a máquina não produzir. Não adianta o operador... Aí a gente vai falar de bem-estar. Quando a gente fala de operação logística ou de expedição, a gente sim pode estar falando dessa produtividade que pode ser medida caso a caso, homem a homem, né? Vamos falar, por exemplo, eu abasteço linha branca em caminhão. Eu boto lá 2 equipes, 1 ou 2 equipes usando exoesqueleto e 2 equipes que não usam. E eu vou avaliar quanto tempo elas levam para carregar um caminhão. Ao final do dia, pode ser que eu consiga avaliar. Opa, a gente conseguiu carregar um caminhão a mais no final do dia, né? Então, você consegue avaliar isso quanto é. Então, vai depender da sua operação, a importância dessa produtividade no seu resultado ou não, tá? Mas você sempre começa com algo estimado, tá? Você começa com algo estimado, se for necessário, e você vai, conforme você vai utilizando equipamentos, você vai buscando essas informações. Mesma coisa, a parte de faltas. É uma estimativa em cima da estatística da área de HSE. Óbvio, conforme eu coloco numa equipe, essa equipe eu vou avaliando se ela vai faltando menos. Eu posso ter resultados melhores ou piores, melhores ou não tão bons, né? Que vai ser melhor, vai, né? Mas eu posso ter, a minha estimativa estava para 20% de redução de falta. Com o uso do exoesqueleto, a equipe que usa exoesqueleto reduziu em 5%. Isso já é um ganho para a empresa. E aí você vai ajustando a planilha até criar um padrão, por exemplo, né? Legal. Eu vim da indústria automotiva, né? E a gente trabalha muito com sistema de produção mandada, né? Ou seja, como você comentou, o que vale é o quanto você produz no dia de acordo com a mão de obra. É um sistema MTM de cálculo e cronoanálise de linha de produção. Dentro desse sistema MTM, a gente tem o que a gente chama de allowances de subsídios, que são tempo de fadiga, de recuperação de fadiga, que é determinado para cada operação. Então, se eu preciso montar um banco de carro em 3 minutos, eu tenho que ter X pessoas, né? E aí, para esse cálculo, eu considero exatamente o esforço do operador para fazer essa atividade, né? Então, dentro desse sistema, você calcula o tempo de recuperação de fadiga com base no esforço físico do operador. E aí, se vale um feedback em cima do que eu já trabalhei anteriormente, o exoesqueleto ele atua nessa redução do cálculo de percentual de fadiga que você vai passar para a engenharia para ele fazer o cálculo de pessoas de mão de obra que precisa para fazer tal atividade. Então, diretamente ligado à atividade e ao conforto do operador, você consegue reduzir esse percentual de fadiga
e que no final do dia você vai ganhar tempo livre do operador, você consegue rebalancear essa linha com algumas atividades e o ganho de mão de obra também se dá nesse sentido. Então, é uma forma também de calcular o ganho com o exoesqueleto. Já fiz esse processo e se vale para os colegas aqui que ainda não tiveram contato. Tudo que a gente conversou, tudo que foi falado aqui, eu já vi acontecer na prática, inclusive esse último projeto que eu fiz junto a John Deere, a palavra da operadora ao final do tempo de uso do exoesqueleto foi que o bolso dela agradecia, porque ela parou de comprar remédio para dormir por causa das dores em cintura escapular. E foi bem interessante quando a gente fez essa avaliação do tempo de uso do exoesqueleto, quando a gente comparou ela fazendo com e sem o equipamento, a embalagem das peças, ela mesmo falou que com o exoesqueleto ela consegue fazer muito mais. Então, realmente é quantificado e a gente consegue trazer esses números para a pauta e para a discussão com o administrativo para investir em exoesqueleto. Legal, obrigado. Bom, dúvidas finais? Mais alguma pergunta, pessoal? Legal. Gente, eu agradeço a todo mundo. Esse foi a primeira vez que a gente fez um bate-papo desse, né? A gente está se ensaiando para fazer isso desde 2019. Então, enfim, saiu o Rafael de Tasso aqui. Sem ele é o nosso cara da comunicação e marketing. Estamos aprendendo, né, Alfredo? Estamos aprendendo, né? Já agradecer demais, né, até toda a participação de vocês, eu acho que é muito legal. E assim, né, Alfredo, acho que a ideia é de começar aqui a estabelecer alguns momentos para a gente discutir mais essas práticas, né? O Elmar trouxe alguns exemplos, de repente um próximo bate-papo a gente faz com o Elmar para ele trazer os números, né? A Daniela talvez tenha alguma experiência, enfim, a gente vai trazendo, e acho que é para abrir, né? Na verdade, a gente está abrindo uma oportunidade da gente aprender também com vocês em conjunto os desafios, né? E o Alfredo sabe, assim, nosso maior desafio hoje, a gente sabe que é um mercado ainda, por não ter uma legislação clara, por não ter uma série de, né, de padrões que lá fora já estão nascendo desde 2018, 2017 com uma clareza maior, para a gente é um desafio também, e a gente não vai construir isso sozinho, então a gente vai construir isso em conjunto com quem está no dia a dia, na operação, que são vocês. Então, eu já agradeço demais, assim, eu acho que, a participação de eu reuni quase 40 pessoas aqui para falar sobre exoesqueleto, né, eu acho que isso aqui pode ser só um primeiro passo aí nossos próximos encontros. Então, quem tiver depois interesse também, fica à vontade para entrar em contato com a gente também vai conversar com algumas pessoas aqui, mas a proposta é fazer outros, né, Alfredo, e a gente criar aí né? E ir melhorando. Buscar novos temas. Exatamente, compartilhando esse conteúdo, esse conhecimento, mas parabéns para vocês também por estarem, né, com essa mentalidade aberta já para as tecnologias, isso é sempre positivo, e as empresas precisam, né, de gente com essa visão também hoje, que possam trazer, olhar para fora, né, porque no dia a dia a operação consome a gente sabe disso, trabalhando em fábrica, esse é o nosso maior desafio, né, mas obrigado mesmo, e obrigado, Alfredo, também por topar aí, fazer e puxar essa frente aí. Imagino. Obrigado, gente, boa semana para vocês, e dúvidas, a gente está à disposição. Bom? Maravilha, essa gravação depois a gente vai deixar disponível, tá? Aí vai estar no LinkedIn lá, a gente coloca o link do YouTube lá. Parabéns aí. Obrigada, gente. Vocês, pessoal, foi ótimo. Obrigado. Obrigada. Pessoal. Valeu, obrigado mesmo. Boa tarde, tchau, tchau. Até mais, valeu. Tchau, pessoal. Boa tarde.